até agora, todos os autômatos que nós vimos durante o curso, eles eram modelos de computação limitados. O primeiro autômato visto, o autômato finito, ele tinha uma memória pequena. Na verdade, a memória de um autômato finito é apenas o seu estado atual. A gente até comentou alguns exemplos do dia a dia, como o controle de um elevador, como uma catraca, como sendo um sistema de estados finitos. O segundo modelo que a gente viu eram os autômatos de pilha, que, apesar de ter uma memória ilimitada, o formato de acesso a essa memória restringia o seu poder computacional de reconhecimento, porque a gente só podia acessar no modelo de pilha. Então, o último a entrar era o primeiro a ser acessado, a gente não tinha acesso aos itens embaixo da pilha. Nós vimos, no final dessa segunda parte, falando de autômatos de pilha, que algumas tarefas simples não eram possíveis de ser resolvidas com esse modelo. Por exemplo, a gente mostrou, pelo lema do bombeamento para as linguagens livres de contexto, que uma linguagem definida como AN, BN e CN não podia ser reconhecida utilizando um autômato de pilha. Portanto, a gente pode dizer que esses modelos vistos até agora, eles são muito restritos para servir como modelo de computador de propósito geral para o que a gente quer estudar nessa última parte do curso, que a gente quer estudar quais são os limites da computação e a gente quer entender qual é o custo computacional para resolver cada problema. Então, na aula de hoje, a gente vai ver finalmente as máquinas de Turing. Em 1936, o matemático Alan Turing propôs as máquinas conhecidas agora como máquinas de Turing. Aqui a gente tem uma curiosidade, essas máquinas elas foram propostas inicialmente com o nome de A-Machines, né, Automatic Machines, e elas foram mais tarde renomeadas pelo matemático também Alonzo Church. A gente vai estudar sobre o Church na próxima aula, e ele as renomeou para máquinas de Turing. A gente vai ver nessa aula, então, a definição do que é uma máquina de Turing, mas vocês vão perceber que ela é muito semelhante a um autômato de estados finitos, só que agora a gente vai ter memória ilimitada e acesso irrestrito, porque no autômato de pilha a gente já tinha memória limitada, mas a gente tinha restrição na forma de acesso a essa memória. Nas máquinas de Turing, não, a gente pode acessar qualquer posição, por isso que a gente fala aqui que é um modelo com acesso irrestrito à memória. E a nossa construção ao longo das próximas aulas vai ser para mostrar que uma máquina de Turing ela é um modelo capaz de fazer ou realizar qualquer tarefa que um computador real possa realizar também. Com isso, a gente vai utilizar a máquina como um modelo para estudar as possibilidades e os limites da computação. Nosso objetivo vai ser estudar computabilidade, que vai responder para a gente o que pode ou não ser resolvido por um computador. Essa parece ser uma pergunta estranha no momento, porque inicialmente a gente pensa que tudo pode ser resolvido por um computador. Isso também porque durante o nosso curso de computação, engenharia de computação, bacharelado em ciência da computação e outros, a gente só trata de problemas que são resolvidos por computador. E aí mudar um pouco essa perspectiva para ver que existem problemas que não podem ser resolvidos por um computador, também é um dos objetivos da nossa disciplina. Isso a gente chama de estudo da computabilidade. E lá na última aula a gente vai falar sobre custo computacional. Então, a teoria de complexidade vai dizer para a gente quão difícil que é para resolver um problema, claro, se ele for computável. Então, se existir solução algorítmica para um dado problema, como que a gente pode relacionar o custo dessas soluções? Começando, então, a ideia da máquina de Turing. A máquina de Turing, a gente vai abreviar ela por MT. Ela possui, essencialmente, dois componentes. O primeiro é um controle de estados finitos, muito parecido com o que a gente já tinha nos outros autômatos. Então, tanto o autômato de estados finitos como o autômato de pilha tem o que a gente chama de controle de estados finitos, que vai determinar em qual estado a máquina está atualmente. E o que tem de novo na máquina de Turing é que a gente vai ter agora uma fita de leitura e escrita. E a gente já vai falar sobre isso, mas a nossa cadeia de entrada ela vai ser escrita na fita. E a fita vai servir como a nossa memória. Então, a gente vai poder sobrescrever a cadeia de entrada na fita, a gente vai poder fazer cópias nessa fita, a gente vai poder andar nessa fita. E aqui, então, vai estar a nossa memória de acesso irrestrito e a gente vai mostrar que ela é suficiente para realizar tudo o que for preciso quando um problema é computável. Algumas características dessa fita. A primeira é que a fita ela é infinita.
No nosso modelo, e a gente vai discutir isso na próxima aula, a nossa fita ela é infinita apenas para a direita, tá? Então, dependendo da definição de máquina de Turing, a fita ela pode ser infinita para os dois lados. A gente vai seguir aqui a do livro do Sipser, onde a fita ela é infinita para a direita, mas é fácil provar que os dois modelos eles são equivalentes. Por isso que a gente tem aqui esses 3 pontinhos, então a nossa fita ela é infinita. E a nossa cadeia W, que vai ser processada para reconhecer se ela pertence ou não à linguagem reconhecida pela máquina, ela vai ser escrita aqui no começo da fita. Percebam que a gente tem esses símbolos aqui, que eles vão representar espaço vazio, e a gente vai chamar eles de símbolo em branco. Tá? Então esse aqui é um espaço vazio, para ilustrar para a gente que é possível escrever nessas posições que atualmente não tem nada lá, como se fosse um bit zero, alguma coisa desse tipo. Certo, além da fita que é infinita, a gente tem também agora um cursor de leitura e escrita. Esse cursor está representado aqui com essa setinha, e esse cursor ele vai poder se mover ao longo da fita. As direções que ele pode assumir é a esquerda e direita. Então, ou ele vai para a direita, ou ele vai para a esquerda. No modelo de máquina que a gente vai apresentar hoje, ele sempre ou vai para a esquerda, ou vai para a direita. Na aula da semana que vem, a gente vai comentar de uma modificação da máquina de Turing, a gente vai exemplificar com um modelo em que o cursor pode ficar parado, para mostrar que esses modelos também são iguais. Tudo isso porque a gente vai construir que a máquina de Turing é o modelo de computação mais geral de todos os modelos, então qualquer coisa que você mudar, ela tem que ter no máximo o mesmo poder de uma máquina de Turing. E a gente também vai ter uma diferença que agora, no nosso autômato, que a máquina de Turing representa, a gente tem 2 estados que são estados especiais, tá? Somente 2 estados são estados especiais, e esses estados, eles têm efeito imediato. O que significa isso? Quando você atinge o estado, alguma coisa vai acontecer. O primeiro estado especial é o estado de aceitação, que a gente vai chamar nas nossas representações de que aceita. Então, quando a máquina entra no estado que aceita, ela para, e aqui eu utilizei até a grafia antes do acordo ortográfico, né, que tem um acento no para enfatizar que aqui é do verbo parar. Então, a máquina, ela para, o que ela estiver fazendo, não importa se ela nem leu um símbolo da fita, mas se ela entrou no estado de aceitação, a máquina vai parar e aceitar a cadeia W. É diferente, vejam, nos autômatos finitos e no autômato de pilha, a gente tinha que processar toda a palavra para decidir se aceita ou rejeita. Se tivesse uma transição indefinida, a gente rejeitava também. Aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai aceitar sempre que atingir o estado que aceita, e ele é único. Dessa vez só tem um estado de aceitação. E o outro estado especial vai ser o estado que rejeita, que é o estado de rejeição. A máquina também vai parar e vai rejeitar a cadeia W. A gente vai ver que existem implicações desse efeito imediato. Se a máquina não atingir nenhum dos estados, a gente fala que ela vai ficar em looping, ela vai ficar rodando eternamente. Então a máquina não para. A gente já tinha comentado esse caso com o autômato de pilha, né? Se você configurasse ele de forma errada, podia ser que você ficasse em um loop no autômato de pilha, mas a gente vai ver que existem problemas que as máquinas de Turing resolvem que não garantem que ela sempre vá parar, e a gente vai distinguir esses 2 casos já na aula de hoje. Então, fazendo um resumo aqui, né? A máquina de Turing, ela vai ser muito parecida com o autômato de estados finitos. A diferença é que a gente tem agora uma fita, onde a gente vai inicialmente escrever a cadeia, a gente pode sobrescrever essa cadeia, então você vai poder fazer modificações aqui na cadeia, muito parecido com o que a gente faz, né, quando a gente está programando um computador. A fita ela é infinita, então você pode não sobrescrever a cadeia e escrever para a direita depois, né? Ela tem um cursor de leitura e escrita. Esse cursor significa que a gente pode ir até o final da cadeia, voltar para o começo, ir até o final, voltar para o começo. Antes não, a gente não podia fazer isso. Com o autômato finito, o autômato de pilha, a gente lia um símbolo por vez e ia adiante, né? O máximo que a gente tinha era transição vazia. Agora não, agora a gente pode ir e voltar, quantas vezes for preciso. E a última diferença para o autômato finito é que a gente tem esses estados especiais que têm efeito imediato, um de aceitação e outro de rejeição.